Bom dia a todos. Vamos fazer aqui um vídeo sobre seitas e religiões. Tal é a diversidade de temperamentos, sentimentos intelectuais, aspirações, sensibilidade, inclinações e concepções na criatura humana, que chega a ser possível manter-se na Terra mais de 35 mil seitas e religiões. Essa diversidade na textura individual de cada ser origina-se da soma das experiências adquiridas nas lutas travadas nas milhares de encarnações por que passou. Nestas lutas, uns se fortalecem espiritualmente e conquistam independência moral, sabendo ganhar e perder, e vencendo a covardia. Exercitam os valores pessoais que todos possuem em estado latente. Outros, de índole menos intrépida, deixam-se abater pelos impactos da vida, aterrorizam-se, recuaram, tornaram-se pessimistas e criaram, com isto, um estado de inibição, de defesa permanente, de nervosismo. Os que tiveram maior número de vitórias graças ao domínio pessoal foram os que melhor fizeram uso do raciocínio e livre-arbítrio, com que adquiriram desafogo moral e fortaleza espiritual. Os demais que seguiram por outras veredas tornaram-se vítimas das suas próprias fraquezas e numerosas vezes se arruinaram. Os primeiros enquadraram-se sob uma bandeira que tem por lema o valor, a confiança em si, o respeito ao próximo, a firmeza de caráter, o amor ao trabalho, a consciência do dever, a honradez e a disciplina. Estes encontram no espiritualismo racional um clima ideal. Os segundos, os temerosos e vacilantes, caminham sob o domínio da dúvida e da incerteza, pedem apoio, precisam escorar-se, não têm segurança, veem no futuro uma incógnita sombria, e o único consolo que lhe resta é o abrigo que lhe oferece as mais de 35 mil seitas e religiões espalhadas pelo todo o mundo, reinantes, preparadas para recebê-los de conformidade com o estado de fraqueza moral de cada um. Essas numerosas seitas e religiões, algumas são baseadas na Bíblia, transformadas por lhe atribuírem dom divino em livro sagrado, como se fosse a palavra de Deus. A Bíblia é um livro repleto de lendas, narrativas e profecias que se prestou a favorecer a criação de seitas e religiões que se degradeiam, ao invés de se unirem fraternamente. Os degladiadores bíblicos apegam-se a bagatelas para se defrontarem. Os sabatistas e os adventistas do sétimo dia acham que se Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no sétimo, como diz a Bíblia, este sétimo dia tem de ser o sábado e não o domingo. E por isso Deus pode taxar de indisciplinado os que guardam um dia em lugar de outro. É sem dúvida uma interpretação dada ao pé da letra, sem levar em conta os intérpretes o simbolismo da lenda. É de notar-se que outras seitas bíblicas que levam a ferro e fogo a interpretação do chamado livro sagrado não dão importância a esse fato. Os Mormons, da Bíblia na mão, dão grande ênfase aos versículos bíblicos que afirmam que Deus tem um corpo físico igual ao ser humano. Os batistas dizem que a Bíblia manda batizar por imersão, mas os presbiterianos discordam disso e batizam por aspersão. Os católicos fazem imagem para adorar, como diz os protestantes, contra o texto de um dos 10 mandamentos da lei de Deus, mas defendem-se os católicos dessa acusação, dizendo que não são adoradores das imagens, e sim venerados os santos que elas representam, o que a estes os protestantes não convencem. Enfim, atacam de um lado, defendem-se do outro, sempre de Bíblia na mão, tornando-se ela um pomo de discórdia,
os militantes dessas seitas dizem-se cristãos, seguidores dos ensinamentos de Jesus, e, no entanto, cada uma delas proclama que é a única a conduzir o seu rebanho ao reino do céu. Evidentemente, alguma coisa está errada neste raciocínio. O erro reside no fato de nenhuma dessas seitas explicar o que é Deus. Para compreender Deus é preciso lançar a vista para o universo e não a restringir ao mundo terra. Esta insignificante partícula de pó, se comparada com o macrocosmo. A Terra é um planeta diminuto pertencente a um dos menores sistemas solares da galáxia. Os sistemas solares estão agrupados em galáxias, e aquela a que pertence o nosso sistema solar é formada de milhares de milhões de sistemas solares. A força criadora, que a palavra Deus deriva a representar, é que preside a vida em todo o universo, no qual revoluteia incontável número de galáxias. Ao invés de procurar dilatar a compreensão de Deus para senti-lo, tanto quanto possível, através do infinito, levam as ovelhas das múltiplas seitas e religiões, especialmente as chamadas cristãs, a cumpri-lo dentro dessa ínfima partícula de pó que é o mundo terra, e ainda querem os mormons confirmá-lo num corpo humano. Quando foi escrito o Velho Testamento no decorrer de algumas centenas de anos antes da era cristã, os conhecimentos científicos eram reduzidíssimos. Naqueles tempos não se sabia que forma tinha a Terra. Se girava em torno de si mesma e do Sol. Pensava-se no universo com as dimensões proporcionalmente limitadas ao saber de então, e com uma concepção primária, formar uma imagem de Deus realmente primitiva. Essa imagem é o que os crentes bíblicos querem sustentar nos dias de hoje, com o espírito amarrado àquelas prísicas eras. Os credos religiosos falam de um Deus pessoa, sentado num trono, tendo a seu lado direito o Filho unigênito, que ali fica à espera do dia em que há de vir julgar os vivos e os mortos deste minúsculo planeta. Essa ideia de Deus, tão comprometedora da civilização atual, tem como responsável os dirigentes dessas seitas e religiões que estão vivendo com retardamento voluntário em matéria religiosa de umas 200 gerações. A inteligência universal, como um grande foco irradiante, abrange o espaço integral com as suas vibrações cósmicas. O espaço está cheio dessas vibrações ou força, não havendo um só ponto vazio. Todos os astros flutuam no interior dessa força que os envolve e penetra até o âmago, saturando-os dela. A força criadora é incorpórea, é luz, é inteligência, é poder. Só nesse sentido a palavra Deus poderia ser aceita, mas nunca como um ser bíblico, materializado, vingativo, partidário, guerreiro, iracundo e capaz de desempenhar o papel de ignorante que na Bíblia lhe querem atribuir. Todas as criações espirituais obedecem ao regime de evolução, enquanto os materiais ao da transformação. O universo está repleto de vida, representado por partículas em evolução, e é a matéria que fornece os meios para essas partículas evoluírem. Assim aqui na Terra os espíritos evoluem de posse de corpos físicos. Se não fosse assim, essa a sistemática implantada pela força criadora, e não haveria necessidade de mundos físicos como este que habitamos. Como não é o espiritualismo racional, nem seita, nem religião, não procura tomar o lugar de nenhuma ordem religiosa e recebe em suas casas a todos contestamente, e ninguém perguntando se é católico ou protestante, ateu ou espírita, judeu ou livre pensador. O bom acolhimento é oferecido indistintamente a todas as classes, raças e religiões, porque todos são considerados iguais, espiritualmente falando.
Num ambiente de respeito, silêncio e concentração, todos os presentes são beneficiários, obtendo a iluminação que aspiram. Mesmo que os adeptos das seitas e religiões encontrem nas suas visitas aos espiritualistas racionais esclarecimento para as suas dúvidas, melhor compreensão para os acontecimentos da vida. Não são convidados a se ligar às suas correntes religiosas, porque a sua adesão moral ao espiritualismo racional não implica nenhuma obrigação. Tanto melhor, no entanto, se puderem contribuir para a espiritualização das agremiações a que pertencem. O mundo precisa de espiritualização, e não seria demais que as seitas e religiões reestruturassem as suas organizações, de modo a poderem prestar à humanidade a essas valiosas contribuições. Elas não podem permanecer com as suas práticas de ensino inteiramente desatualizadas. Perante o sucesso da vida moderna, tudo prospera, tudo se transforma e evolui, e não há nada que possa permanecer eternamente numa posição irredutível. Os espiritualistas racionais doutrina esclarecedora, não devendo os professores das seitas e religiões, por um só instante, abrigar a ideia de que ele, apontando falhas que realmente conhece nas estruturas dessas seitas, o faz com espírito de crítica. A missão desta doutrina espiritualista está muito acima das profligações estéreis e condenáveis das religiões. Ela é pela união dos esforços do bem intencionados, é pela elevação da alma nos planos do espírito, pela harmonia e a unificação dos seres capazes de assimilar as verdades contidas nas leis cósmicas naturais e imutáveis ao alcance do raciocínio humano. Caso queira e possam as seitas e religiões amoldar suas organizações ao conceito corrente, pondo de parte as velharias incompatíveis com as luzes do século, prestarão serviço incalculável, que poderá contribuir para modificar a mentalidade egoísta, materializada e gozadora de grande parte da coletividade em que operam. Os espiritualistas racionais têm por dever chamar atenção para aquele que sabe estar certo e o faz sem segundas intenções, movido somente pelo desejo honesto de repartir com aqueles que o desejam os ensinos corretos sobre a vida espiritual, transmitido pelo astral superior. Aqueles que os não quiserem aceitar não serão recriminados. Por isso, cada um segue o caminho que preferir, de acordo com o estado de alma forjado no transcurso das encarnações progressivas. Não há perdição eterna, e como ninguém escapa da evolução obrigatória, pode apenas retardá-las, mas em seu próprio prejuízo. Quanto mais evoluído estiver o ser, menos erros comete, menos males pratica, e menores serão os resgates. Se cada resgate representa um sofrimento mais ou menos longo e intenso, nada mais racional que se elimine a possibilidade de adquirir débitos, para que não tenham de ser resgatados. As ilusões que as seitas e religiões alimentam têm efeito causticante no futuro, e é contra as ilusões que o espiritualismo racional interpõe a chamada luminosa dos seus ensinamentos. É bem certo que esta doutrina pode ainda ser estendida a todos os lares, não só porque é relativamente recente, como também porque é preciso que a busquem. Jesus dizia que para achar era preciso procurar. Por outro lado, sabido é que somente os que não encontram mais conforto moral para a alma nas seitas e religiões começam a despertar
para as coisas do espírito. Nesta ocasião, o espiritualismo racional é a medida desejada. Se não o encontrar nesta encarnação, terão maiores possibilidades de o acharem na seguinte, porque no preparo da volta à Terra, este pormenor entrará nas cogitações. Tudo quanto a criatura deseja, intensa, permanente e racionalmente, o conseguirá, muito embora custe a chegar à vez. A ansiedade de uma conquista espiritual é como uma sede que a alma tem e que precisa ser satisfeita. Os comportamentos das seitas e religiões estão ali saciando essa sede que acaba com a causa, desaparece. E essa causa desaparece com a expansão dos anseios espirituais. Essa expansão se verifica com a prática do bem, com o bom uso do raciocínio, com a moderação nos atos da vida, com prestimosidade e a renúncia. Muitos desses exercícios são conhecidamente praticados nas seitas e religiões, o que muito valerá aos seus adeptos para, mais tarde, ingressarem nas escadas mais elevadas do Espírito. Muito bem, meus queridos, amados irmãos, isso aqui é apenas um breve resumo do que essas seitas, religiões, o mal que elas praticam à sociedade deste mundo terra. Na verdade, é um atraso. Todas essas crenças, religiões formadas pelos homens não passam de um atraso espirituais para aqueles que querem galgar uma evolução sadia e constante neste mundo terra. Este preparo que teremos espiritual só acharemos com a verdadeira espiritualidade. Religiões não são mais que enganos, mais que controle de massas, de ignorantes que queiram verdadeiramente se libertar destas seitas e religiões. Procurem a verdadeira espiritualização, aquelas que estão contidas no verdadeiro âmago da vida, que é o progresso espiritual, a evolução. Esta é a pura e solene verdade. Estamos aqui para evoluir o nosso espírito, para que na próxima reencarnação estaremos mais aptos a fazer as coisas corretas. É uma contínua evolução do espírito para chegarmos a galgarmos mais e mais avanço espiritual que nossos espíritos estão caminhando neste momento. Muito bem, queridos amados irmãos, que somente esse momento de reflexão para nossas vidas. E aqueles que queiram verdadeiramente conhecer a espiritualidade, que busquem a verdadeira espiritualidade que estão contidas no racionalismo, espiritualismo. Muito bem, amados irmãos, muito obrigado por todos e até a próxima. Shalom, shalom e namastê.